Oi gente, tudo bem? Meu nome é Pedro Henrique da Cunha Alves, sou da turma do ELT 1B e hoje eu vou falar sobre a obra Davi com a Cabeça de Golias, de Michelangelo Merisi de Caravaggio. Caravaggio nasceu em 29 de setembro de 1571, na cidade de Porto Ercole, na comuna de Monte Argentinário, na Itália, ou seja, ele é italiano. Seu pai morreu aos 6 anos de idade. Isso foi muito importante porque ele se tornou um menino agressivo e um menino impaciente, e isso é muito importante como característica nele. Aos 12 anos, frequentou o ateliê de Simone Petezzano em Milão. Para quem não sabe, ateliê é um local onde os artesãos trabalham em conjunto para construir uma obra. Isso fez nascer seu interesse por artes plásticas, e por vários anos ele foi aprendiz naquele local. Aos 18 anos, sua mãe faleceu. Assim, Caravaggio começou a viver sua vida como pintor em Roma. No entanto, chegou a passar fome, viver na rua da grande cidade. Sua vida mudou quando começou a trabalhar para o cardeal Del Monte. Esse senhor, eu não consegui achar nada sobre ele. Só sei que ele era patrono de uma escola de pintores em Roma, a chamada Academia de São Lucas. Lá, Caravaggio produziu diversas obras com cunho religioso. O pai de Caravaggio morreu devido à peste bubônica, e a mesma peste chegou a dizimar vários homens da família de Caravaggio. Ele, mesmo pintando, não conseguia dinheiro devido ao seu estilo de vida boêmio. Esse estilo de vida é um estilo de vida despreocupado, alegre, que não se importa muito com as coisas. Alguns podem ser caracterizados como aventureiros, pessoas felizes ou até mesmo vagabundos. Isso o deixou endividado, e mesmo nessa situação ele se recusou a trabalhar por ser fiel a esse estilo de vida. Em 1606 ele matou um nobre chamado Tomassoni enquanto jogava pala-corda. Pala-corda é como se fosse um tênis real jogado em duplas. Ele já tem mais de 1000 anos em que as pessoas já jogam esse jogo. Com isso, ele teve a cabeça dele a prêmio em Roma, e isso fez fugir para Nápoles. Lá ele passou por Malta, onde foi preso brigando com outro nobre. Depois mudou-se para Sicília, passando por Siracusa, Messina e por Palermo. Depois disso, em 1609, ele retornou a Nápoles, onde foi ferido por um amigo do nobre que havia brigado em Malta. Com isso, ele ficou machucado e também, como se não bastasse, ele foi atacado pela bactéria Staphylococcus aureus. Esse dado foi confirmado em 2018 e veio a falecer em 18 de julho de 1610. Com isso, ele viveu cerca de 38 anos. E um fato curioso é que depois de sua morte, o Papa de Roma o absolveu do assassinato que ele cometeu em Roma. O corpo dele foi encontrado em 2010, onde um grupo de pesquisadores acharam os restos mortais dele na cidade de Porto Ercole, num cemitério. No entanto, a probabilidade de que esse dado seja correto é de 85%. Agora eu vou falar sobre o estilo de suas obras. O pintor fez inúmeras obras. As mais famosas poderiam ser Medusa, Narciso, A Conversão de São Paulo, Davi com a Cabeça de Golias, entre outras. São muitas. Suas primeiras pinturas, ele utilizava a natureza morta e a combinava com a figura humana. Nessas obras é possível observar já o contraste de luz, além das sombras, que criam volume e profundidade na obra. Ou seja, desde o começo Caravaggio já tinha um estilo bem já definido. Caravaggio também ele utilizava pessoas como modelos para suas pinturas. Não pense que seriam reis ou príncipes, não, eram prostitutas, ciganas, vendedores de ruas e músicos. Caravaggio convivia com as pessoas no submundo, já que ele também já chegou a viver na rua, ele não tinha dinheiro, é endividado, ele convivia com as pessoas e usava como modelo. Aqui eu vou apresentar duas obras. Rapaz com Cesto de Frutas, onde vemos a figura humana combinada com a natureza morta, que seria esse cesto de frutas, e Os Jogadores de Cartas, onde mostra
a figura humana combinada com a taverna, um local onde provavelmente Caravaggio convivia bastante. A obra Rapaz com Cesta de Frutas é de 1593 e a obra Jogador de Cartas é de 1594. A partir disso, depois dessas primeiras obras, vemos uma mudança nas características. Essa mudança é por causa do tema. E esse tema ele passa de coisas do cotidiano para temas religiosos, que vai do grego ao cristianismo. Então a gente consegue observar várias pinturas com tema falando de personagens bíblicos ou de personagens gregos, como Medusa, Narciso, e personagens bíblicos seria Mateus, São Paulo, Jesus, Virgem Maria. Esses personagens eles entraram na pintura de Caravaggio. Mas a pintura mais marcante dele, a sua característica mais marcante no caso, seria os efeitos de luz e sombras utilizados em suas obras. Isso também junto com o fato de usar as pessoas comuns como modelos. Vale lembrar que Michelangelo foi representante do barroco italiano, mostrando com habilidade o realismo e o contraste de luz. O pintor ele tinha a habilidade de reunir na cena principal, em primeiro plano, personagens sob um foco de luz que o destacavam em um fundo muito escuro. Tal estilo ganhou o nome de tenebrismo a fim de dar efeitos escultóricos do modelado. A gente consegue ver isso muito bem na Vocação de Mateus. Olha como é que a luz entra pela janela e chega aos personagens em primeiro plano. E no fundo vemos as coisas mais escuras. Isso é uma demonstração perfeita. O artista levou esses seus princípios até o fim e até as últimas consequências. Um caso seria a morte da Virgem, onde ele foi acusado de ter usado o corpo de uma prostituta morta, fisgada no rio Tibre para pintar a imagem de Maria. Essa foi uma das características importantes dele, que é retratar o aspecto mundano dos eventos bíblicos usando o povo comum das ruas de Roma. Agora eu vou listar as principais características que eu cheguei a encontrar. Primeiramente, o tema dele ia do cotidiano ao religioso, que era uma mescla de grego com cristianismo. Ele utilizava realismo nas suas obras, ou seja, as figuras eram feitas com o máximo do que é real. A gente consegue ver os traços delas como se fossem fotos. Terceiro, ele usava pessoas comuns como modelo para suas obras, inclusive nas representações de santo. No caso, um exemplo seria o fato de usar uma prostituta para poder fazer a Virgem Maria. Quarto, existia o contraste de luz e sombra, que criava a ideia de volume e profundidade em sua obra, como eu mostrei na obra do Martírio de São Mateus, a Conversão de São Mateus e tal. Eu também utilizava o estilo tenebrismo. Também conseguimos ver uma visão mais obscura das passagens bíblicas. Isso com o estilo tenebrismo e com as caricaturas que os personagens faziam em suas pinturas. E por fim, ele é um representante do barroco na Itália. Um dos três principais representantes que eu vou falar agora. O barroco italiano, com os artistas de Roma inauguraram o barroco italiano. Ele começou com os artistas de Roma inauguraram esse estilo, que depois se expandiu para o resto da Europa. Nessa época foram fundadas academias de arte para ensinar aos artistas as técnicas desenvolvidas na Renascença. Podia-se representar com perfeição o corpo humano, visto de qualquer ângulo, desenhar a mais complexa perspectiva e reproduzir realisticamente qualquer aparência. No Renascimento, a busca pelo equilíbrio, a harmonia, a austeridade e o idealismo clássico, enquanto no Barroco se busca a exuberância, o dinamismo, a verdade dramática. Temos muitos próximos do período helenístico greco-romano. Os principais artistas foram Caravaggio, o escultor Bernini e o arquiteto Borromini.
A gente consegue ver com isso que o barroco italiano se difunde do Renascimento e foca principalmente no que seria a verdade, a emoção e o realismo. Ou seja, a gente consegue ver que as características das obras são muito reais. Esses principais artistas, Caravaggio, Bernini e arquiteto Borromini, são artistas muito importantes e eles poderiam ser a trindade que representou o barroco italiano. Agora eu estou mostrando aqui o Triunfo do Nome de Jesus, que foi feito em 1661 até 1679, ou seja, essa obra durou bastante tempo para ser feita, de Giovanni Battista Gaudi. A gente consegue ver efeitos de luzes, o realismo nos personagens, a gente consegue até ver a verdade da marca de como Jesus está chegando, todo mundo em volta, é dramático a cena. E o Rapto de Proserpina, de Jean Lorenzo Bernini. A gente consegue ver o realismo, cada músculo bem feito, em vários ângulos diferentes, é muito bem feito, apela para o emocional, com as caricaturas que as pessoas estão fazendo, essa obra demonstra, é muito bem feito, tem um realismo. Então essas são obras muito importantes para o barroco italiano. Agora eu vou começar a falar sobre Davi com a cabeça de Golias. Eu vou apresentar a obra inteira para vocês verem. A obra foi feita em 1609 e foi terminada em 1610. A obra de Caravaggio, ela representa a história bíblica de Davi, já muito conhecida, contra o Golias. Ela pode ser encontrada no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 23 ao 58. A cena é especificamente do versículo 51, que eu vou ler agora. Por isso, correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, que é Golias, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que seu herói era morto, fugiram. A figura de Davi e Golias já recebeu outras obras, como Davi, feita em 1501 a 1504 de Michelangelo, que não é o Michelangelo Caravaggio, é outro Michelangelo. E essa obra também se enquadra em uma das suas últimas pinturas na vida, juntamente com a Ressurreição de Lázaro, que foi de 1608 a 1609, e a Adoração dos Pastores, de 1609. Agora eu falo sobre os personagens da obra. Vou falar sobre Davi. O personagem representa mais do que representado. Com a cabeça do gigante em uma mão e na outra a espada, ele remete à justiça. E também a gente vê o símbolo da justiça, que é um pêndulo, uma espada em uma mão. Então é como se fosse Davi, ele chega a representar isso. Ele olha de forma bondosa para a cabeça do gigante, o que demonstra compaixão. Isso serve para remeter a Cristo. Ou seja, Caravaggio faz um duplo sentido. A justiça, ele não faz a imagem da justiça que uma venda nos olhos, como se tem, mas na verdade remete a Cristo, que é um juiz e que mesmo com compaixão e amor, não deixa de ser justo. Vê também a luz dividindo o rosto do jovem pastor, que olha fixamente para a cabeça do gigante. É um contraste muito bem feito, onde mostra a luz, ou seja, também mostra o realismo, o efeito da luz quando ela é tampada. Caravaggio ele mantém as suas características nessa obra. Agora eu vou falar de Golias, e que é muito mais legal essa parte, porque Golias não é alguém que ele viu, mas o próprio Michelangelo merecia Caravaggio. Ele usou a pintura para se representar. Essa cabeça de gigante é uma representação do rosto de Caravaggio. E ela também serve para poder fazer um contraste entre a figura de Davi, que é um jovem esbelto, forte, que tem vívido, enquanto Golias já aparece com um rosto velho, barbudo, derrotado, condenado. E esse contraste é muito bem feito, a gente consegue ver. Também a gente consegue ver que os olhos do filisteu são virados por lados distintos, sem vida, como se já fosse tarde.
E a falta de vida ainda por cima é ainda mais exaltada pelo sangue que escorre na cabeça, que também é um sinal da pedra. Quando Davi joga a pedra, acerta a cabeça do gigante. Caravaggio ele não quis fazer só a representação física do morto e do vivo, mas também a representação espiritual dos dois personagens, que enquanto Davi estava ávido, forte, Golias estava condenado e morto. A gente vai falar agora sobre o estilo dessa obra. A obra ela se enquadra no barroco italiano, ou seja, existe a emoção, o realismo, não é igual o Renascimento. É possível notar o contraste de luz e sombra, criando volume e profundidade atrás dos dois personagens que estão em primeiro plano. Vemos o realismo em ambos os personagens pintados, porém temos uma visão mais obscura da passagem bíblica. Muitas vezes vemos essa passagem com o fundo branco iluminado, um sol caindo em Davi, o gigante morto, com um sorriso. Mas nessa figura, quando vemos a cabeça de Golias tão bem desenhada e o olho de Davi, e o rosto de Davi com escuro, a gente consegue ter uma visão muito obscura do que aconteceu. Caravaggio ele fez isso por querer, ele tinha uma visão das coisas diferente do que muitas vezes é representado. E ele usou isso não só para focar no que era físico, mas também no que era espiritual em sua pintura. Caravaggio ele podia não ter muitos problemas na vida, mas ele sabia muito bem fazer uma obra de arte. Agora eu vou falar os dados dessa obra. O título dela é Davi, Cabeça de Golias. Ela foi feita entre 1609 e 1610. O tamanho dela é de 125 por 100 centímetros, formando 12.500 centímetros quadrados, localizada na Galeria de Borges, em Roma, na Itália. Usou uma técnica de óleo sobre tela e pertence ao movimento barroco, mais especificamente barroco. Agora, gente, já indo caminhando para o final, as referências foi o wikipedia.org, wiki Caravaggio, arteartistas.com.br Davi com a cabeça de Golias, Caravaggio, www.ebiografia.com/Caravaggio www.caravaggio-foundation.org David Witch and the Head of Goliath 1606.html e www.universia.net.br/actual.vida Universidade conheça Davi com a cabeça de Golias de Caravaggio 940390.html. Agora, gente, muito obrigado por vocês estarem vendo. Eu deixo meus agradecimentos. Espero que vocês tenham gostado. Eu tenho a agradecer. Muito obrigado. Fiquem com Deus.